Para o uso da palavra, chamamos o senhor Vinícius Nora, gerente de Oceanos e Clima da instituição Araiara, indicado pelo PSOL. Senhoras e senhores deputadas, deputados, eu agradeço o espaço que a nós foi concedido e queria dizer que é uma satisfação estar aqui no Dia Mundial do Meio Ambiente, há poucos dias do Dia dos Oceanos, mas infelizmente não comemorando essa data e mais uma vez enfatizando sobre a necessidade de conservar os ecossistemas e sua biodiversidade. Ao invés de a gente estar comemorando esse dia tão especial, a gente está aqui falando sobre abrir novas fronteiras de petróleo na costa amazônica. E digo isso também, reforçando aqui, que até hoje, estamos no ano de 2023, até hoje estamos requerendo aqui a participação da sociedade nesse debate tão importante. O que nós conseguimos ver nesses territórios, nesses maretórios, que muito é trazido para a gente, é a falta de participação, a falta de escuta, e que a gente pôde ver aqui com a negativa da entrada da comissão da PIB, junto com o senhor Kleber Caripuna, que teve sua entrada aqui barrada durante a sessão. Também queria pedir para constar nas notas da taquigrafia a parte que o Lute trouxe no discurso dele em relação à carta aberta que foi entregue, uma carta de 70 organizações que assinam. E acho bem importante constar também nos autos dessa gravação o que foi dito por ele não pôde estar no microfone. Então, eu queria dizer também que eu tenho visto esse debate se confundir algumas vezes sobre a questão do Bloco 59, o FCA M59, a questão energética do país, a questão da transição energética do país e a questão da avaliação ambiental de área sedimentar. E faço menção isso até mesmo na tarja que a gente está vendo ali na transmissão. Ela traz a pesquisa de petróleo. Não é? A gente está falando de um bloco, de um poço exploratório na região para trazer, obviamente, dados, mas, obviamente, trazer um setor que, naturalmente, vai, com a identificação do petróleo ou não, tendo essa identificação, ele talvez poderia ser instalados lá. Então, como sabem, a região da costa amazônica ela é uma região única, abriga 80% dos manguezais do país, 56 mil quilômetros quadrados de recifes amazônicos, dezenas de reservas extrativistas, terras indígenas, e a gente tem acompanhado há muito tempo essa questão, e assim como os blocos da Total já foram negados, por vários blocos ex da Total, que hoje são da Petrobras, foram negados por inúmeras inconsistências no processo, esse bloco também foi negado. Então, eu chamo a atenção para a gente voltar para a questão do Bloco 59 especificamente, porque a discussão, ela às vezes toma um lugar maior, mas a gente também ainda está falando do Bloco 59. Então, o problema da negativa, eles foram muito evidentes, inclusive se repetiram da negativa de 2018. Depois de 10 anos, a negativa dos blocos, ainda restaram lacunas importantes, fragilidades, na modelagem, como bem apontou o professor Nils, a dificuldade de acesso de uma área muito sensível, um ponto logístico remoto, que na mídia e em alguns discursos tem se definido como um ponto fixo a tantos quilômetros, como se a discussão fosse vinculada a um ponto fixo. Não, a gente está falando do estuário amazônico, a gente está falando da costa amazônica, da bacia da Foz do Amazonas. Então, ele não é um ponto fixo que vai definir essa discussão. Tem a ausência de estudos, estudos mais avançados pela modelagem, o que dificultaria muito de entender ali o comportamento do óleo para a gente responder essas coisas. Então, de toda forma, se a gente está olhando para um debate que para além do Bloco 59, a gente tem que falar de uma crise energética que a gente está vivendo. Segundo o IPCC, que é o maior painel de especialistas, que desde 1988 versa sobre o tema, a gente precisaria cortar 43% das emissões de efeito estufa até 2030. E a Agência Internacional de Energia, que é uma base bem importante para todos nós aqui,
ele traz, portanto, né, a necessidade de a gente parar de abrir blocos de petróleo em 2021, né? Seria essa a orientação da Agência Nacional de Energia, né? E se a gente está falando para além do bloco 59, eu queria usar o final do meu tempo para pedir para que Ministério de Minas e Energia, Petrobras, etc., a ANP, possam trazer um debate mais transparente. Se a gente está falando, eu acredito que isso possa ser feito, se a gente está falando, para além do bloco 59, vamos falar também dos 328 blocos de petróleo que estão previstos, né, em oferta, em estudo para a costa. Então, não é somente o bloco 59. A própria negativa da Petrobras, ela está finalizando, ela tem outros 5 blocos que eram da Total e está tentando agora. Então, finalizando minha fala, para sintetizar aqui, deputada Silva, eu queria agradecer o espaço e, novamente, pedir para que a gente possa refletir, que no dia do meio ambiente, no dia dos oceanos, a gente possa ter um debate mais profundo, mais transparente, que a gente não resuma isso a uma pesquisa sobre o petróleo na costa amazônica, ou um bloco, né, necessariamente. Não, tem uma especulação do setor de petróleo e gás. As comunidades desse território precisam entender que por trás dessa tentativa desse bloco, dos outros 5 que vão vir, tem outros 328 que estão ali pleiteados para discussão e tentativa. Dando prosseguimento, chamamos a senhora Daniele Lomba Zanetti, gerente-geral de licenciamento e conformidade ambiental da Petrobras, indicada pelo Partido Liberal.